E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, qual vai ser o assunto? O que a gente vai estar comentando? A gente vai comentar sobre mais algumas compras que a gente fez aqui no mês de abril, tá? Fiz mais alguns aportes aí. Ainda falta um aporte que eu quero fazer no mês, mas eu acho que é interessante a gente fazer e falar um pouquinho sobre esses dois aportes que a gente fez. Um já tem um pouquinho mais de tempo e o outro foi recentemente. A gente aportou em um fundo imobiliário em uma ação. Então eu queria trazer para vocês e comentar um pouco sobre isso. Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o like, dessa força, essa moral. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do canal e dos vídeos que a gente traz diariamente. Todo dia tem vídeo, então já ativa as notificações para sempre que sair vídeo no YouTube notificar. E assim você não perder nenhum vídeo. Eu tento falar de uma forma simples, sem falar muito termo, sem falar muita palavra em inglês, que eu acho que dificulta bastante. O aprendizado também acho meio chato. E lembrando, gente, que aqui é só minha opinião, não sou o dono da verdade, não estou 100% certo. Só quero trazer alguns fatos relevantes, algumas notícias, tentar fazer essa troca de ideia com vocês, que eu acho bem importante. Tentar incentivar vocês a estarem investindo, a estarem estudando, que é muito relevante para o nosso futuro, e mostrar toda a nossa trajetória rumo à liberdade financeira, beleza? Então é isso, deixar de papo e bora pro vídeo de hoje. Então vamos lá, vamos mostrar aqui as movimentações que a gente fez, tá? Eu fiz a compra aqui da Ryzen 4, tá? Eu aumentei um pouco a nossa posição, comprei aqui 90 ações a 3,14, tá? Como eu falei com vocês, eu achei um valor bem interessante, acho que é uma oportunidade, tá? No meu ver, para minha carteira. Aqui tem a bonificação da Home, tá? Não fez automático, não tive que fazer manual. A gente teve a bonificação de 8 ações no preço médio aqui de 18,86, deu um total aqui de R$150. Lembrando que esse valor não sai, a gente não paga, tá? A gente foi bonificado, só que a gente tem colocado a valorização que a Home colocou como padrão, tá? E aqui tá o HGFF, mais um fundo imobiliário para nossa carteira. A gente diversificou um pouquinho mais e comprou mais um pouquinho aí. E é isso, eu queria adicionar esse fundo na carteira, a gente vai comentar sobre ele hoje. A gente comprou 9 cotas aí a 88,90, que dá um total de R$800 mais ou menos. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o HGFF11, tá? Como eu falei com vocês, eu queria colocar mais um fundo imobiliário de fundos na minha carteira para aumentar a diversificação, tá? Eu achei bem interessante, tem muita gente que acaba não gostando de fundos por pagar duas taxas, pagar a taxa do fundo e a do fundo que ele investe, tá? Só que eu vejo um potencial muito grande, eu acho que tá dando um retorno muito interessante, tá? Você vê que o HGFF11 nos últimos 12 meses aqui pagou 9,16% de yield e teve uma alta aí de 21, quase 22%, então é muito importante aí. Você vê que tanto ganha na valorização quanto nos dividendos, e eu ainda acho que esteja uma oportunidade aqui, tá? Você vê que tá abaixo do seu PSOVP, pagou um rendimento aí de 70 centavos, que é equivalente aqui a quase 0,80% ao mês, então é um pagamento, um rendimento muito bom. E também tinha um lado interessante, que assim, minha carteira em si, se a gente for ver os fundos imobiliários que a gente tem, não tem nenhum fundo imobiliário de shopping, tá? E o HGFF11 tem uma participação na sua carteira de shopping muito interessante. Você vê que as maiores posições dele aqui, ó, é em relação a shoppings, tá? No SPVG, HGBS e o XPML, tá? Então as suas maiores posições aqui é em shopping. Então para mim ficar um pouco exposto nesse segmento de shoppings, com HGFF11 eu consigo sem ter nenhum fundo de shopping na minha carteira, tá? Você vê que se a gente olhar aqui o portfólio dele, 25% da carteira dele é em shoppings, tá? Então isso é bem interessante para diversificar mais meu patrimônio e eu consigo ficar exposto nesse segmento, tá? Às vezes, por ter alguma dúvida em relação a esses fundos imobiliários, não saber se realmente é bom, se não é, qual é o melhor, que ponto investir, a gente acaba pegando esse fundo imobiliário aqui e com essa diversificação, com esse ponto aqui, a gente acaba ficando exposto muito nesse segmento, que eu acho muito interessante. Se a gente for ver aqui nosso patrimônio em relação ao ativo agora, é uma posição bem pequena por enquanto. A gente começou a posição agora, tem menos de 3% aqui em relação à nossa carteira de fundos imobiliários, tá com a valorização de 0,70 aqui, a gente tem 9 cotas, tá? Mas como eu falei com vocês, eu quero aumentar um pouco mais nossa carteira aqui, nossa posição no HGFF11, e comecei esse mês, então a tendência é estar subindo cada vez mais aqui, tá? Você vê que aqui nossas maiores posições aqui é MXF11, o XPI e o BCFF11, tá? Papel, logística e fundo de fundos, tá? E assim vem, papel, fundo de fundos e logística, aqui papel, lajes corporativas, aqui com os dois, o Vini e com o XP, e aqui de novo o HGFF11 com fundos de fundos, tá? Então assim, a gente tá bem diversificado, a tendência é ficar bem diversificado, mas também não ficar pulverizado, tá? Então eu tô tentando pegar os melhores fundos imobiliários, tentando fazer uma diversificação interessante e assim fazer os melhores resultados, tá? E outro ponto aqui, a outra ação que a gente acabou comprando foi a Ryzen, tá? Como eu falei com vocês, acho uma posição bem interessante, uma posição para longo prazo, como eu falei com vocês. Eu tava pensando na Ryzen mais em multiplicação de capital a curto prazo, comprar na baixa, vender na alta, tá? Que ela tava oscilando bastante, só que pelas movimentações que ela fez, pelo que ela agregou, que ela tentou passar com
com seus planos para o futuro, eu tô vendo a Ryzen com mais bons olhos, tá, em relação a longo prazo, para tentar montar uma posição agora em baixa, tentar segurar lá para o futuro para estar recebendo bons dividendos e também para pegar uma boa valorização, tá? Como eu falei com vocês, ela tá bem abaixo aqui do que a gente espera, tá? Tá bem perto aqui das suas mínimas de 288 e assim, a gente aumentou nosso patrimônio. Se a gente for ver aqui, ela já está na posição maior que a Copel, ela está com um pouco mais de 6,5% aqui, a gente está com uma queda aqui de 13%, tá? Nosso preço médio aqui é 3,59, hoje ela está cotada a 3,10 e assim, também tem noção do risco, tá? Por agora, por mais que o preço esteja muito atrativo, como já tem uma posição relevante na Ryzen, eu vou dar uma segurada, tá? Eu aumentei essa posição agora, vou segurar, vou fazer outras operações e assim, conforme for descer na posição da Ryzen, a gente aumenta mais a posição nela, tá? Caso ela suba bastante, se ela disparar e eu ver que ela tá bastante cara, que o preço vai cair, a gente dá uma regularizada, rebalanceia a carteira, tá? Acho que é muito interessante pegar essa carteira e sempre estar rebalanceando para nunca ficar desbalanceada, tá? A gente fez isso com a Semin, quando a Semin estava lá com 18%, a gente rebalanceou vendendo uma parte dela e aportando em outras ações para estar um reequilíbrio, tá? Porque, querendo ou não, sempre tem algumas oscilações, tá? E assim, também a Ryzen vem passando por um momento meio complicado com a disputa entre milho e cana-de-açúcar em relação ao etanol, então tem que ficar de olho nisso. A dívida está muito alta, mas é pelo plano que ela está tentando antecipar, está tentando acelerar as plantas de açúcar, tá? Lá do E2G, então tem vários pontos que você tem que ficar ligado com a Ryzen. E tem uma notícia que eu queria ler com vocês aqui, o Bank of America, aqui o BOFA, vê a perspectiva atual para o mercado de açúcar e etanol como nada inspiradora, já que, apesar de um aumento nos preços das commodities, o mercado conta com altas limitadas, dando excesso de oferta de etanol e o equilíbrio para o açúcar, tá? Com isso, o banco revisou seus preços estimados para empresas do setor sob sua cobertura, principalmente por conta dos últimos resultados resposta, tá? Então, tem que ver isso também, tá? Porque por mais que no momento o etanol não esteja com a demanda tão alta assim, o açúcar teve aquele problema lá com a Índia e o preço subiu, então pode ser que tem a tendência a alinhar um pouquinho isso, mas em questão do etanol aqui, principalmente no Brasil, como que está acontecendo lá fora, principalmente no Oriente Médio, mais tarde vai sair um vídeo falando sobre a Petrobras em relação ao que aconteceu lá em Israel e no Irã, com esse novo ataque lá, pode ser que o petróleo dispare e isso vai impactar muito aqui, tá? A gente tem que ficar bastante ligado nisso, lembrando, mais tarde vai sair um vídeo falando sobre a Petrobras, sobre esse incidente lá, e assim a gente pode falar o que? Com essa alta do petróleo aí e essa disparada que pode acontecer, a gasolina já tem um deságio aí de 15%, pode ser que tenha aumentos na gasolina, nos combustíveis, e com isso o pessoal migre mais para o etanol, e isso para a Ryzen é muito positivo, tá? O pessoal consumindo mais etanol faz com que a Ryzen tenha uma margem melhor, possa subir um pouco o preço também, e assim pode ser que venda mais e tenha um retorno ainda maior, tá? Então esse ponto aí para a Ryzen é positivo. Mas é isso que eu queria trazer para vocês em relação a Ryzen e o HGF F11. Eu acho que eu falei bastante sobre essas compras aí, os motivos por quais eu falei. Se você tem uma opinião diferente, comenta aí o que você acha dessas duas compras, desse fundo imobiliário, dessa ação. Fala aí, comenta. É sempre interessante comentando da sua opinião, porque a gente consegue conversar, consegue debater e assim tentar ver pontos diferentes, tá? Mas é isso que eu queria falar com vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, gente. Valeu e até a próxima. Fui!